Olá, sou Meire J. Costa e hoje a gente vai falar sobre as crianças da nova era. É um tema bem legal que a gente precisa bater esse papo, gente. É importante, viu? Nesse momento é muito importante a gente falar sobre isso e falar de uma forma realista, sem fantasias, sem romancear muito o tema. Que eu vejo que muita gente está romanceando isso aí e a gente corre um perigo enorme, viu? Então vamos lá, eu já vou explicando logo o que está acontecendo. Nós, já há algum tempo, estamos recebendo consciências, espíritos que vieram de outros planetas, e esses espíritos, eles, na verdade, eles perderam a compatibilidade com esses orbes, porque esses orbes evoluíram, passaram para outra frequência, e esses espíritos, de certa forma, foram repelidos e atraídos para planetas que tivessem um padrão vibracional compatível com eles, beleza? Então isso já vem acontecendo há um tempo. A gente não sabe direito de onde esses espíritos estão vindo, mas eu volto a falar que de uns 200 anos para cá, nossa Terra teve um boom populacional. Então nós passamos, ou esse planeta passou próximo de nós, esse orbe, e deixou essa leva de consciências que, de certa forma, estavam incompatíveis com essa nova frequência que esse planeta está vibrando, ok? Junto dessas pessoas também vieram consciências que foram preparadas para ajudar essas outras que foram repelidas. Por quê? Da onde elas vieram, com certeza era um planeta muito mais evoluído do que o nosso. Esses espíritos, eles vibram num padrão vibracional e frequencial muito mais alto do que o nosso. Significa que eles já evoluíram organicamente, alguns moralmente também, mas de certa forma eles estão bem mais elevados do que a gente, principalmente em nível intelectual, de desenvolvimento tecnológico. Então, o que aconteceu? Diante dessa, eu não vou dizer evasão, né? Desse exílio aí que aconteceu, que na verdade essas consciências, elas saíram porque não tinha mais compatibilidade, não tinha como continuar nesse planeta. Mas aí alguns governantes, algumas pessoas que tinham um controle maior sobre isso tudo, né, acharam que no meio deles tinham que vir consciências que mantiveram o padrão alto, tinham condição de continuar no planeta, possuem um valor moral um pouquinho melhor mesmo, né? E às vezes nem tanto, mas o fundamental é que eles estavam compatíveis com o planeta, mas se propuseram a vir em missão para ajudar essas consciências a não fazerem tanta besteira aqui no planeta Terra, tá? Então, no meio dessa leva toda, tem a galera que veio para poder ajudar realmente. É para que vocês possam entender o processo todo. Então, isso vem acontecendo ao longo desses 200 anos. E a gente percebe que o que está acontecendo? Esse planeta está cada vez mais se aproximando do nosso, ou nós estamos nos aproximando dele, não sei, é questão dentro do universo. Mas o fato é que vem aumentando gradativamente. Então, como o planeta também foi passando por uma transformação, como o nosso planeta está passando, todos os orbes, quando fazem transição, é assim como a gente também. Primeiro vai mudando a frequência aos pouquinhos até estabilizar numa frequência nova. E aí, quando estabiliza, aqueles que não são compatíveis são repelidos. Mas enquanto ele está nesse período de transição, algumas consciências, quando ele dá o pico, aquelas que estão mais baixo, são ejetadas. Aí ele volta ao padrão, que é o que está acontecendo com o nosso planeta, tá? Por isso que falam que o umbral está esvaziando. Quando ele dá um pico, aquelas consciências que vibram muito, muito baixo, não conseguem se manter dentro da nossa área de atração eletromagnética, são ejetadas para o planeta mais próximo que tiver, que tenha compatibilidade com elas. Então, por isso que a coisa está sendo gradual. Ultimamente, talvez a gente esteja bem mais próximo e a gente está recebendo uma carga maior de espíritos, até porque, de repente, esse planeta já se estabilizou.
e por isso esses espíritos, quem estava incompatível está vindo tudo para a Terra, que era o orbe mais próximo compatível, beleza? Aí o que aconteceu? Nós tivemos relatos, algumas pessoas começaram a entrar em contato com mentores, com espíritos mais evoluídos, e trouxeram a informação no meado do século passado, aí, de 1950, por aí, que uma leva grande estava chegando até aqui. Porque realmente o planeta de lá deve ter mantido um tempo estabilizado e essas consciências foram ejetadas e vieram para cá, para a Terra. Então, algumas pessoas receberam informação que esses vieram para transformar o planeta, que são consciências que são inconformadas com injustiça, com briga e tudo, porque elas têm um padrão frequencial diferenciado mesmo dos demais que estão encarnados aqui já há muito tempo. Então essa primeira leva foi chamada de índigos. Por quê? Porque vibravam, essas pessoas vibram, né? Vibram numa certa frequência que emite uma onda do espectro luminoso de coloração azul forte. Por isso são chamados de índigos. Quem consegue visualizar auras ou funcionamento energético dos outros começou a perceber que essas pessoas são diferenciadas porque vibram no azul muito forte, ok? Chegaram em todos os pontos do planeta esses seres para encarnar. São consciências mais elevadas realmente, né, que tem um conhecimento tecnológico um pouco maior, mas essas primeiras consciências, quando foram injetadas de lá e vieram parar aqui, elas ficaram super revoltadas. Nós reencarnamos aqui, eu me incluo nessa leva também, tá, dos índigos, porque eu já fiz vídeo aí falando dos índigos, tem diversas características que que fazem com que a gente se identifique com esse padrão. E o que aconteceu? Quando nós chegamos aqui, nós começamos primeiro houve uma revolta muito grande, porque a gente traz um conhecimento tecnológico, mas nós chegamos num mundo primitivo, aonde toda forma de educação, de tecnologia, de tudo era primitivo, né? Na minha época de menina, mal tinha TV colorida, né? Eu acho que TV a cores quando eu tinha 8 anos, não existia telefone, era praticamente latinha com fio, né? A tecnologia é totalmente atrasada. Você imagina consciências que vieram de um mundo mais evoluído ter que encarnar na Terra. Isso está acontecendo com muitos que estavam encarnando na Terra e agora estão encarnando em um planeta mais atrasado ainda do que o nosso. Então, quando essa galera índiga chegou aqui, eles são chamados, até nós somos chamados muitas vezes de indignados também. E a gente ficou muito indignado, muito revoltado com, primeiro, o sistema político, sistema social, religioso, tudo isso bate de encontro com a nossa essência, porque nós já viemos de um lugar que não funciona assim. Nós temos um senso de justiça muito grande dentro de nós, a gente não aceita injustiça, mas como a gente veio aqui como um dos primeirões e não existia ainda recursos tecnológicos, recursos mesmo materiais para que a gente desenvolvesse toda a nossa potencialidade, ainda por cima sendo incompreendidos pela maioria, porque nós fomos uma geração, a nossa geração anos 80, 70, na época que a gente era adolescente, nós fomos muito incompreendidos e alguns descambaram muito para as drogas, porque não conseguiam se adaptar nesse mundo e achavam que a droga seria a porta para conseguir fugir disso aqui. Então nós perdemos muito, até daqueles que vieram para ajudar aqui no planeta, se perderam. Quando chegaram aqui, viram, caraca, isso aqui não é bem o que eu tinha pensado, onde eu me meti? E aí sucumbiu. Então nós tivemos uma geração toda, alguns realmente conseguiram, aos trancos e barrancos virem aí se segurando, conseguindo passar informações para as outras pessoas, trazendo um pouco de evolução. Esses que conseguiram também se manter aqui, trouxeram muito avanço tecnológico para o nosso planeta. Olha, nos últimos 50 anos, como a Terra
evoluiu tecnologicamente, foi um salto, né? Então foram essas consciências que vieram desse planeta que era mais evoluído. Beleza. Aí o que aconteceu? O planeta lá estabilizou, e estabilizou numa frequência mais alta. Uma nova leva veio para cá. Aí esses que vieram para cá, de certa forma, eles são até mais evoluídos do que aqueles que chegaram aqui primeiro. Por quê? Porque eles conseguiram se manter um tempo lá, mas chegou um ponto que não dava e eles também vieram. Junto com esses, também vieram aqueles para auxiliar esses, então, que vieram em missão. Então, sempre assim, vem uma leva daqueles que foram repelidos e vem uma leva daqueles que vieram em missão para ajudar esses que foram repelidos. Então, a gente está vivenciando agora um momento onde muitos espíritos estão chegando, altamente evoluídos intelectualmente, conhece a tecnologia, só que tem uma diferença da minha geração, da nossa geração de índigos, que quando nós chegamos aqui, isso aqui tudo era muito primitivo, ainda não tinha recursos materiais. Hoje em dia não. Hoje em dia nós já temos um pouco de recurso. E vocês vão observar que nos próximos 50 anos a gente vai ter carro voando. A gente vai ter um avanço muito grande aí em todos os níveis de medicina. A gente vai aprender, nós vamos ter equipamentos muito mais sofisticados de cura. Vai ter um boom que não dá nem para imaginar, não dá nem para falar. Pensa num filme de ficção aí, bem forte, que é mais ou menos por aí, tá? Em termos de tudo. Por quê? Porque essa rapaziada que tá chegando agora já tem pelo menos o mínimo de recurso material para desenvolver toda a sua potencialidade. Beleza? Então a gente vai ter um boom tecnológico, consciências super evoluídas, mas tem um problema. Eles, quando chegam aqui, reencarnam, eles se sentem superiores, tanto a nós índigos, quanto aos terrícolas, terráqueos, sei lá como queiram chamar, as consciências que estavam muito tempo encarnadas na Terra. Porque eles são superiores. E eles se sentem, eles têm consciência da superioridade deles. Eles sabem que eles são superiores. E são essas crianças que estão encarnando aqui e que a gente precisa parar de romancear, de também idolatrar, porque senão a gente vai ter uma tirania daqui para frente. Porque essas consciências, elas realmente são mais evoluídas intelectualmente, mas se elas foram repelidas do planeta que elas estavam, é porque moralmente elas também têm alguma falha, por isso o padrão vibracional delas caiu e não se tornou compatível ao planeta originário delas. Então é preciso a gente ficar atento, porque nós vamos perceber traços de arrogância, de tirania nessas crianças que a gente agora está idolatrando, que a gente diz que realmente eles são superdotados, e são de fato. Mas a gente precisa também comparar a educação. O que aconteceu na nossa época? Nós, os índigos, nós viemos de uma educação um pouco mais repressora. Isso, de certa forma, foi ruim, por um lado, para aqueles que tinham um padrão um pouquinho melhor moral, que já eram mais altruístas, que tinham mais pensamentos solidários, fraternos e tudo. Muitos foram bloqueados pelo tipo de educação que a gente via lá do passado, que proibia tudo, que era muito repressora. Então não puderam desenvolver todas as suas potencialidades pela cultura, pela educação daqui, do planeta Terra, que daquela época era desse jeito. E também, pelo mesmo motivo dessa educação repressora, alguns que eram muito mais rebeldes e tinham um ímpeto maior, por esse mesmo motivo acabaram se drogando ou se perdendo. Muitos se mataram porque não aguentaram a pressão, foram tão espremidos que não conseguiram continuar aqui no planeta. Então, quer dizer, de certa forma eles continuaram, porque não tem como, isso aqui é uma prisão energética. Então, se mataram, mas com certeza reencarnaram aqui. Agora, nós estamos vivenciando um momento totalmente diferente educacional lá do passado. Isso é fato, gente. Os pais de hoje são muito mais liberais, muito mais permissivos.
As crianças têm acesso a muito mais informação. São raros os pais que criam dentro de um processo repressor, que também a gente sabe que não funciona. Só que nem tão terra, nem tão mar, a gente tem que ter um equilíbrio. E principalmente, essas crianças precisam de um fator fundamental, que aí eu sei que muita gente pipoca, mas que é real. A gente precisa, essas crianças precisam de amor, carinho e atenção. E os pais lá atrás, eles davam muito mais isso para os filhos, porque a gente tinha um outro padrão de vida, era diferente. Aí que eu sei que pipoca um pouco, mas a educação materna era diferente do que é hoje em dia. Porque hoje em dia, a maioria das mães também começaram a buscar, e isso é ótimo, a buscar a sua independência financeira, trabalhar também. Só que isso, ao mesmo tempo que é bom, a gente precisa encontrar o equilíbrio, para não deixar os filhos totalmente sem essa parte do afeto, do carinho, do brincar, do estar ali junto, de ver crescer, de fazer o dever de casa junto. Eu sei que muitas mães conseguem dar conta disso, mas algumas não conseguem. Então é importante que a gente tenha consciência, eu tô falando mães, mas pais também, tá? Me desculpa, então, ainda vem com aquela cultura lá de trás. Isso é importante, tanto pai e mãe fazer isso, chegar junto do filho, dar amor, dar carinho, dar atenção, criar um relacionamento afetivo cada vez mais forte. Por quê? Porque essas crianças que vieram de lá, elas não têm muito isso do afeto. Porque quanto mais evoluído é uma raça, menos emoções, no sentido que a gente, é difícil explicar porque a gente fala de eles são frios, não, eles possuem sim, eles têm trabalho de chakras, trabalho energético também, mas eles trabalham num nível de sentimentos e emoções bem diferenciado do nosso, que a gente ainda não consegue alcançar, porque a gente ainda está nesse estágio aqui. Então é preciso que, já que eles estão encarnados aqui, eles vão desenvolver o planeta, vão desenvolver todas as suas potencialidades aqui, para desenvolver também o planeta, é preciso que a gente traga um pouco eles para o padrão de emoções que a gente trabalha aqui, porque senão eles vão se tornar muito frios, e aí corre o risco da gente estar criando psicopatas, tiranos, consciências elevadas que no futuro vão subjugar aqueles que estão mais baixos. Então, ao invés de elevarem a raça humana, eles vão fazer parte daquela tribo, que eu falo que são dos negativos, que sempre dominaram o planeta, perpetuando assim aquela velha coisa de ter uma equipe espiritual por trás negativa que domina o planeta, tendo dominados e dominantes e dominados. Porque a ideia realmente da gente se desenvolver como humanidade é não existir mais essa questão de dominantes e dominados. É todos serem iguais, todos terem a mesma oportunidade, todos crescerem juntos, todos respeitarem as individualidades e as diferenças sem querer subjugar o outro, sem querer tirar proveito do nível mais baixo do outro, que é o que acontece com o nosso planeta e vem acontecendo há muito tempo. Então esse é o perigo da gente romancear essas crianças que estão vindo de fora e não se tocar que, se nós não trouxermos eles para o nosso mundo emocional, os abraçando, os envolvendo com afeto, amor, carinho, tornando-os mais humanos, no sentido mesmo da palavra de raça humana, humanizando eles muito mais, a gente corre um risco de no futuro ter problemas com esses meninos que estão chegando. Eu sei que é complicado, a gente fala isso e muita gente não entende, então olha, receba com todo carinho, é uma dádiva você, e principalmente, isso é legal a gente falar, porque a maioria desses seres estão vindo justamente para os despertos, que são os despertos que têm uma condição melhor energética para receber esses seres que vibram mais alto. Então, em termos de compatibilidade energética, são os despertos, aqueles que já têm noção, já têm percepção extrafísica diferenciada da maioria, já é um pouquinho mais diferente, sempre energeticamente, viu, gente? Não estou falando moralmente, não. Estou falando energeticamente, mas são esses que têm condição
de abrigar essas crianças. E ainda bem que os despertos estão acordando, estão percebendo que existe uma espiritualidade e, além de acordar, a maioria dos despertos estão querendo se conectar com o lado positivo da força. Então isso é bacana, que a gente sente que essas crianças estão sendo abrigadas em lares que têm condição de fazer isso tudo por elas. Mas é preciso que a gente tenha ciência disso e a gente não idolatre, senão eles vão realmente se sentir sempre superiores. Eu vejo pelo comportamento das crianças. Tem criança hoje em dia que domina a mãe completamente. Não é que a mãe não o ame, que até eu acho legal essa permissividade, mas é você também saber ser firme. Você saber colocar para o seu filho, baixar um pouquinho a crista dele no popular, viu? É preciso fazer isso, porque senão ele vai crescer sem rédea. E vai ser mais um ponto de dominação, mais um ponto dominante, né? E no dominante num sentido negativo, de arrogância, de prepotência, de subjugação, de se sentir superior ao outro. Então ele tem que realmente ter consciência que ele é diferenciado, que ele tem talentos, potencialidades para ser desenvolvida, que deve estimular cada vez mais as potencialidades dessas crianças mesmo, para que elas tragam evolução para o planeta, mas sempre lembrando disso, trabalhando em cima dessas crianças o compartilhamento, né? Não criando mais egoístas, criando assim isolamento, tem que se socializar cada vez mais. Essas crianças precisam conviver com os outros, é preciso que a gente transmita para elas essa questão da fraternidade, da solidariedade, de conviver com aqueles que são diferentes, que estão em padrão vibracional um pouco abaixo, estimulando eles a querer levantar todo mundo. Né? Então, que sejam sempre amorosos, tenham sempre bom humor, e isso se aprende dentro dos lares, tá? É um recado importante, é preciso a gente ficar atento, porque, volto a falar, estão romanceando demais isso aí, estão tratando as crianças como se fossem deuses e eles vão crescer e vão se tornar deuses, mas deuses tiranos, tá? Então é importante a gente ter noção disso, de tudo que está se passando. Como índiga, né? Eu tô aqui avisando o que pode acontecer, porque eu tô sentindo. Então, como eu também vim nessa leva aí, que era para poder ajudar a humanidade a crescer também, trazendo informação e conhecimento, cabe a mim falar isso aí tudo, sem querer agredir, sem querer, mas é pra gente ficar real e ficar esperto, viu? A gente lidar com os nossos filhos, nossos netos, de uma maneira realista, respeitando que aquele ser é mais evoluído, mas baixando um pouquinho a bola deles aí, senão a gente vai sofrer. Tá bom? Bom, papo importante que eu tinha com vocês, peço que vocês me sigam lá no Instagram, tô sempre colocando coisa diferente lá, então me segue, Almeida J. Costa, lá no Instagram. Se inscreve aí no canal, que também me ajuda pra caramba, viu? A inscrição, coloca aí o joinha, gostou, não gostou, bota comentário aí caso você não concorde ou concorde com alguma coisa que eu falei aí. E tamo junto. Nossa proposta é crescer juntos, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada de coração e fiquem com a luz.